Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre a inter-relação respiração bucal, crescimento crâniofacial, rendimento esportivo, sono e qualidade de vida da criança. Um tema bem amplo, né? Então, para conversar com a gente hoje, recebemos aqui o presidente da Comissão de Odontologia do Sono aqui do CRORS, Dr. Cláudio Etzberger. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Dr. Cláudio, só para a gente passar um pouquinho o seu currículo, doutor, o senhor é membro da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, membro da equipe médica dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício e do Esporte. É isso? Sim. Muito orgulho. Tudo bem. Recebemos também a integrante da Comissão de Ortopedia Funcional dos Maxilares, a OFM, doutora Rossana Bernardes. Doutora Rossana, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Quero agradecer a Deus e a vocês do CRO por essa oportunidade fantástica da gente poder abordar um assunto tão importante e incomum na odontologia, né? E tão pouco tratado hoje em dia. Perfeito. Doutora, só para passar o seu currículo rapidinho aqui, a senhora é especialista em ortodontia funcional dos maxilares, né? Especialista Ortopedia funcional. Ortopedia, perdão. Especialista em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia, pós-graduada em disfunção e patologia da ATM, mestre em medicina pediátrica e saúde da criança e doutoranda na Unicamp. Isso mesmo. Muito bem. Também então, sou da Absono, da Associação Brasileira do Sono, né? E também membro da Sobracom, a Sociedade Brasileira de Correções Odontomaxilares, e membro também da ABOFM, Associação Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares. Perfeito. Doutora, então vamos começar para a gente falar, né, sobre essa inter-relação entre respiração bucal, crâniofacial, rendimento esportivo, sono, né, e qualidade de vida da criança. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal qual é essa relação entre odontologia, sono, esporte e a síndrome do respirador bucal. Então, quando nós começamos a ter uma relação mais íntima aí como comissão do conselho, a gente começou como comissão de atenção à síndrome do respirador bucal, né? E depois a nossa comissão se transformou comissão de ortopedia funcional dos maxilares. Então, nós começamos abordando o respirador bucal, que é muito bem tratado pela ortopedia funcional dos maxilares, né? Então, essa é a relação dessas duas comissões. Então, assim, uma criança em crescimento é ouro para o tratamento. Na questão da respiração, ela envolve, se uma respiração é normal, nasal, ela tem todo um crescimento melhor, a posição de língua, né? O selamento labial, a respiração nasal, essas três funções estão muito ligadas, né? E isso é o que vai fazer muito boa parte do crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. Então, quando a gente trata uma criança que está nessa fase ouro em crescimento com ortopedia funcional, a gente já está livrando eles de uma possível apneia do sono lá no futuro, né? Distúrbios do sono, que vem a parte do Cláudio, disfunção de ATM. Então, na verdade, é uma causa multifatorial, né? E por isso é um tratamento multidisciplinar, né? Nós, dentistas, podemos atuar muito fortemente na questão do respirador bucal, evitando que a criança tenha problemas de cognição, muitas vezes, problemas de postura, né? Muitas coisas envolvidas, tá? Então, essa é a nossa parte como ortopedia funcional. E a senhora falou também sobre a questão da abordagem multidisciplinar, né? Uhum. Quais são as outras áreas que podem atuar junto com a odontologia no tratamento do respirador bucal? Os otorrinos, né? Quando há algum desvio, alguma questão de adenoides, amígdalas hipertróficas, né? E outras coisas da parte deles, na nasofaringe. E nós podemos atuar muito fortemente quando é a questão de crescimento mandibular, maxilar também, atresia transversal,
Na mandíbula, muito a questão sagital, porque altera a via aérea, né? A orofaringe, posição de língua altera o ióide, altera a hipofaringe, então a fonoaudiologia também trata esses pacientes, né? Então, muito fortemente os otorrinos e os fonoaudiólogos. Fisioterapeutas também na questão de postura corporal, né? Podem ajudar. Perfeito. Doutor Cláudio, a doutora Rossana tinha citado a questão dos distúrbios do sono, né? Explica pra gente um pouquinho qual é a relação entre os distúrbios do sono e o desempenho esportivo, né? O senhor que atua muito nessa área da odontologia do sono e do esporte também. Bom, então, só complementando a explicação perfeita, mas eu venho da odontopediatria também, estava no meu currículo ali, mas eu sou especialista em odontologia, em odontopediatria. Então, minhas crianças estão com 35 anos já, quer dizer, até mais, né? Porque... E aí, então, eu sei todo esse desenvolvimento, tudo que aconteceu, o que a gente fazia de errado antigamente, o que a gente já consegue hoje em dia agir de uma maneira muito mais científica, né? Desde a amamentação, desde da postura da criança. Então, esse viés da respirador bucal com o esporte e com o sono está intimamente ligado. Não tem como separar, né? Então, a criança que respira pela boca dorme mal, não tem disposição, não faz exercício, isso é uma bola de neve negativa. Então, o dentista, a fono, o otorrino, o fisioterapeuta, né, esse enfoque multidisciplinar, a gente tem como preparar essa criança para a vida, para ela não ter depois problemas, né? Não ser um respirador bucal, não ter uma má postura, porque o que acontece com a criança? A criança, para respirar, o respirador bucal, ele projeta a cabeça para frente, né? Ele tem os ombros projetados para frente. E o que acontece com isso? O corpo compensa. O corpo compensa, começa a ter mais chances de ter lesões, né? Então, isso aí começaram a vir os jogadores, os atletas, né? Por quê? Porque começa a ter mais lesão. A hora que tu exige de um corpo que está adaptado para a tua respiração correta, o que acontece? Tu começa a ter mais lesões. Ou para de fazer o esporte. Tá? O que acontece com o sono, que tu me perguntaste, que isso aí tem coisa para a gente comentar, mas o déficit de atenção, irritabilidade, o raciocínio rápido, tudo altera, né? Além da disposição. Isso aí é o fundamental para a criança e depois para o adolescente, isso vai indo para a vida adulta, né? Então tem muita coisa para a gente conversar aqui. Sim, doutora, falando sobre a má oclusão e da respiração, o que a má oclusão acaba afetando a qualidade do sono? Bom, tudo que a gente puder fazer para ajudar, né? Tudo que a gente puder fazer com ortopedia, com aparelhos, né? Com correções, com ortodontia, com qualquer coisa que a gente possa, o dentista, ajudar para ter espaço para a língua, posição correta da mandíbula, isso tudo vai interferir numa qualidade de vida boa, numa respiração boa. A hora que tu tem isso, tu dorme bem. A hora que tu não tem isso, teu sono não é de qualidade. Eu chamo sono reparador, né? Então, tu não tem um sono reparador. Ninguém consegue ser atleta, nem ter uma qualidade de vida se não tem um sono reparador. Então, hoje em dia, é fundamental para qualquer pessoa que quer fazer um esporte. 3 coisas: alimentação, né? Treinamento físico e sono. O sono tem a mesma importância que o treinamento físico e não é levado em consideração. Então, a nossa luta, nós estamos aqui trabalhando em campanhas e coisas, em congressos, em cursos, para a população saber, primeiro, que o dentista trabalha e trata respiração, né? Isso as pessoas não sabem. Então, acham que é só o otorrino, que nem quando tem dor na disfunção, né? DTM, que vai para o otorrino. Não, tem que trabalhar junto. Então, eu sou do tempo que os médicos não sabiam quantos dentes tinham na boca. Então, isso aí, hoje em dia, vai falar com o ortopedista, ele sabe qualquer articulação, menos a nossa articulação, né? Temporomandibular. Então, é isso. Tem que ter qualidade de vida para ter um sono correto.
Certo. E para a gente ter qualidade de vida, né, doutora, a gente tem que entender quais são esses sinais aí que a criança, né, nós estamos falando principalmente agora da criança, para ter uma vida adulta, né, com mais qualidade, quais são esses sinais que os pais ou os próprios, né, profissionais podem identificar? Muito importante que os profissionais da educação também estejam atentos, né? Porque muitas crianças que hoje são tratadas como déficit de atenção, às vezes são respiradores bucais desconhecidos. Infelizmente, é subdiagnosticada esse problema da respiração bucal, né? Até porque a apneia do sono, por exemplo, o padrão ouro para se diagnosticar é a polissonografia, que é um exame difícil de ser feito, principalmente pelas crianças, né? Então, assim, existem muitos questionários de saúde que o dentista pode estar atento e observando, né, várias alterações diurnas e noturnas na qualidade de vida dessa criança, e ela pode ser tratada pelo dentista como respirador bucal. Na verdade, assim, a retrusão mandibular é uma das maiores causas, né? Isso acontece muito também quando a língua está baixa e não desenvolve adequadamente o palato. Então, a gente tem um problema transversal que acaba gerando também, adaptando a mandíbula para uma retrusão. Essa não cresce adequadamente e aperta lá atrás as vias aéreas, a orofaringe, né? Então, a posição de língua está bem ligada à posição mandibular e a língua começa lá no ocioide, aqui embaixo, bem onde está ali o início da hipofaringe. Então, todas essas áreas podem sim ser tratadas pelo dentista. A apneia obstrutiva do sono é 95% das apneias, 5% são centrais. Então, é porque 95% de quem tem apneia é por um motivo de obstrução, né? Então, uma retrusão mandibular e uma língua baixa são geradores muito fortes desse problema. E nós, como ortopedistas funcionais, podemos sim trabalhar atuando no crescimento e desenvolvimento, nessa fase até a adolescência muito fortemente, até o surto de crescimento, depois também, né? Mas essa fase ouro, que às vezes as pessoas dizem, tratamento precoce, não, é tratamento adequado, no momento adequado. Então, nós, como o Cláudio falou, os odontopediatras são uma população de dentistas que tem que estar muito atentas a isso, né? A maloclusão, os tipos de maloclusão e o que se pode fazer naquele momento, né? Já na dentição decídua, preparando essa boca para a dentição permanente, vir adequadamente, né? E ter uma qualidade de vida muito maior, né? Doutora, tem uma idade assim que a criança pode começar a desenvolver essa questão da respiração bucal, que os profissionais podem ficar atentos? Ou varia de criança para criança? Na verdade, assim, a gente tem que estar atento lá no bebezinho quando ele nasce, Antes né? de nascer. É o nível, Orientando a mãe, né? Isso aí, orientando a mãe. E o nível nobre de prevenção acontece também na ortopedia funcional, que é a amamentação, também é fantástico. O maior né? aparelho de todos, desculpa me te interromper. Eu mas sempre falo o maior isso. aparelho de todos é É a amamentação. Ali a língua vai para o lugar dela, o crescimento todo ocorre. Só que a gente sabe o que acontece hoje em dia, né? Então, a gente sabe a correria dos pais, a correria mais prático, né? Dar uma mamadeira. Então, tem que trabalhar, hoje em dia é isso. Mas a ATM está sendo trabalhada ali, tudo, a posição todo de língua, a respiração nasal. Pode ver que uma criancinha, depois de amamentar, ela fica suada, cansada, né? Ela trabalhou a musculatura. E já na mamadeira não é bem assim. Então, as chupetas, a mamadeira fazem a língua rebaixar e fazer sucção. É diferente de uma ordenha que se faz no peito. Então, esse é o nível nobre de prevenção, né? E aí, depois, então, quando se vê que a criança está dormindo mal, muito agitado o sono, babando no travesseiro, boca aberta, fazendo barulho para dormir, ou então vai para a escola, não consegue prestar atenção, porque criança não é como adulto. Quando adulto não dorme,
ele fica cansado e dorme até sentado daqui a pouco. A criança não, ela fica agitada, né? O sono, pode ver uma criança com sono, ela fica irritada. Então, aí quando tu vê isso na escola, por exemplo, os professores muitas vezes estão notando que aquela criança não consegue se concentrar, não tem foco. Então, pode ser um respirador bucal. E aí se pode tratar desde do início da vida até o fim, né? Então, só que com abordagens um pouco diferentes e expectativas diferentes, porque quando se tem crescimento, a gente está tratando o crescimento adequado, né? Tá reposicionando o crescimento, digamos assim. Certo. Doutor Cláudio, sobre os aparelhos intraorais, né, para a apneia obstrutiva do sono, queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, a gente estava comentando, né, da mandíbula vai para trás, né? O que acontece classe 2? Então, aí ela fecha a passagem do ar, né, no espaço orofaríngeo. E o que o dentista tem capacidade de fazer com esses aparelhos, né, intraorais? A projeção da mandíbula, estabilizar a mandíbula, né, para frente, e junto com isso ela vai trazer a língua, né? Então tem muito também a posição que o paciente vai dormir, então tudo isso tem que ser orientado pelo dentista, né? Mas aí o que acontece? A gente desobstrui a passagem do ar, né? E faz, por isso que eu brinco sempre, né, o CPAP é o padrão ouro, mas é um ar artificial. O dentista ele consegue devolver as funções com o aparelho intraoral. Na hora que tu projeta a mandíbula para frente e faz a abertura do espaço do ar, quem funciona é o nariz. Aí tu filtra e aquece o ar. Então, assim, tu vai estimular na hora esse benefício para o teu paciente. Claro que tudo tem que se botar na balança, tem alguns aspectos negativos, algumas coisas assim que a pessoa não gosta de dormir com aparelho na boca e tal. Mas hoje em dia tem tantos tipos de aparelho intraorais, aparelhos que não são ligados um ao outro, né? Porque são uma placa superior, uma placa inferior unida. Mas também tem aparelhos que não são unidos. Tem que ver se tem todos os dentes, o número de dentes que tem, para a gente colocar esses aparelhos na boca. Né? Tem que fazer testes, depois disso que a gente adapta o aparelho, a gente faz uma nova polissonografia com o aparelho intraoral para ver se ainda tem alguma coisa que o dentista pode fazer, indicar para uma fonoaudióloga também. Então, assim, como a gente estava comentando, é enfoque multidisciplinar. Tratar sempre com pneumo, né, com otorrino junto, né, para quê? Para ele estar... Hoje em dia... Eu tenho 7, eu brinco, né? Tenho 7 caras. Quando que tu imaginar que um dentista ia ser indicado por um cardiologista para prevenção de AVCs, né? Então, assim, a maioria dos pacientes se negam a usar o CPAP, que é um aparelho que parece que tu está entubado, então não é uma coisa agradável. O outro é um aparelho que tu leva para qualquer lugar, tu leva no avião, tu leva numa viagem, faltou luz, tu consegue usar. Então, mesmo quem tem o CPAP, eu sempre recomendo o uso nem que seja para reserva de um aparelho intraoral, né? Mas, então, assim, esses aparelhos cada vez estão mais confortáveis, tem que ocupar cada vez menos o espaço da língua, porque antigamente se tinha uns aparelhos muito grossos, tinha aparelhos até com parafusos expansores dentro do espaço, ocupando o espaço da língua, que é o que a gente quer dar, é espaço para a língua, né? Espaço para ela poder voltar para o lugar dela e respirar bem. Então, mais ou menos é isso. Os aparelhos antes eram só de acrílico, hoje em dia já são misturados, tudo buscando o conforto do paciente, né? Que o paciente use. Não adianta ter uma coisa muito boa, muito bacana e tal, que o dentista ache lindo, mas tu vai olhar, o paciente não usa, né? Então, mais ou menos é isso. Doutora, deixa eu só claro. complementar umas coisinhas do Cláudio. Importante entender, né, que os aparelhos, os ortopédicos na criança, a gente usa muito, e no adulto também, mas assim, na criança o que eles fazem? Eles são bimaxilares. Então, tu coloca na postura ideal do crescimento, tu tá estimulando musculatura
e isso faz crescimento ósseo, né? E mesmo no adulto, o crescimento ósseo ainda acontece na TM, né? Então, a gente pode, de maneira que a gente descomprima aquela região, vem hidratação, nutrição adequada, a cartilagem secundária da TM ainda é passível de transformar em osso, né? Então, os aparelhos sendo bimaxilares, que nem o Cláudio falou, né, na posição supina, de barriga para cima, a gente tende, porque a mandíbula é o único osso móvel da face, da cabeça. E ela, quando a gente está de barriga para cima e ela relaxa, ela cai para trás, fechando mais a via aérea e levando a língua, como o Cláudio falou. Então, os aparelhos bimaxilares, eles têm a possibilidade de, mesmo de barriga para cima, eles seguram a mandíbula na posição ideal, né? E a gente tem que cuidar nessa questão também a TM, né? Então, hoje em dia tem muitos estudos mostrando que até o bruxismo, né, ele pode ser uma consequência de uma respiração inadequada. É como se fosse uma tábua de salvamento, né? Que a pessoa precisa mudar a posição da mandíbula para abrir a via aérea. Então, o bruxismo tem sido também consequência de uma má respiração no sono, né? E quando a gente usa os aparelhos intraorais, a gente consegue minimizar a questão bruxismo e manter a via aérea aberta, né? Então, considerando que uma criança que tenha uma apneia ou hipopneia por 1 hora de sono já é considerada apneica, quando tu muda a posição de mandíbula dela, ela começa a diminuir o bruxismo, a respirar melhor, e aí o sono é melhor. Então, tudo está envolvido nessa qualidade de vida, tá? Doutora, agora a senhora estava falando sobre essa questão também da escola, e eu lembrei que nós temos uma lei estadual, né, de 2005, que é a 12.318, né, 12.318, que é justamente sobre o respirador bucal. E em 2024, né, a comissão, né, de ortopedia funcional dos maxilares aqui do CRO conseguiu, né, junto ali com a prefeitura de Porto Alegre, né, fazer uma lei municipal, né, que é a 13.881 de 9 de abril de 2024, para tornar, né, o respirador, a síndrome do respirador bucal, uma doença conhecida, né, justamente para tratar isso desde lá da infância, da escola, né, doutora? Sim, porque imagina que se isso não tratado no crescimento, depois no adulto, mesmo ainda tendo crescimento na TM, não é o mesmo resultado. Vai ficar dependente do aparelho e também do CPAP, né? O CPAP é uma coisa importantíssima, é um equipamento maravilhoso, mas é como o Cláudio disse, a pessoa fica mais passiva, né? Recebendo aquele ar. E quando tu tem um aparelho ortopédico funcionando na boca, ele está possibilitando uma nova posição de língua, ou seja, tonificando a musculatura da língua, tonificando a musculatura do lábio. Então, tudo isso vem como consequência, né? E a gente está muito feliz de ter conseguido o reconhecimento dessa lei, e a gente tem um projeto de levar isso para os educadores, pedagogos e diretores de escola, que eles possam ter esse olhar para a criança também, né? Para fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, do TDAH, porque é muito próximo. Então, esse é o nosso objetivo, tornar conhecida essa síndrome, para que se possa atuar o mais cedo possível, não gosto da palavra precoce, né? Para que a gente possa salvar a qualidade de vida nesse sentido dessa criança e do adulto, porque se tu vai ver, tem até estudos que apontam mais de 50% dos adultos no mundo tem problema de ronco e apneia, né? E é tão pouco tratado e tão subdiagnosticado, porque precisa da polissonografia que nem todo mundo faz. E não é tão conhecido, né, doutora e doutora? Um grande ponto, tu falaste dos educadores, né, que é o ponto que eu bato bastante, é o pediatra. O pediatra, sim, tu leva teu filho, ainda mais nasceu, imagina aquela criança maravilhosa, teu filho, e o que acontece? Ele está vendo ali, ele examina tudo, e isso aí passa desapercebido na grande maioria dos pediatras. Grande maioria mesmo. É tudo com medicação.
Sim. começam a entrar com químicos em vez de pensar, quem sabe, se ele vai fechar, né? Vai abrir as vias aéreas, né? Então trabalha bastante a amamentação desde pequenininho e depois que a criança já vai crescendo, o pediatra vai vendo isso, né? Então tu já tem a característica da criança, olheira, face alongada, então assim, é tanto alerta, é tanto coisa fácil de tu identificar hoje em dia e botar para tratar, né? Não adianta daí, tá dormindo mal, tá isso, tá aquilo, tá agitado, daí começa a dar medicação numa criança, em vez de tratar. Então, assim, além dos educadores, dos pedagogos, os pediatras, né? Que pediatra, com certeza, qualquer pessoa de qualquer classe etária vai levar no pediatra. Então, eles têm que estar com mais conhecimento disso. Sim, porque até os pais, eles não têm essa coisa de, eu vou levar num odontopediatra. Eles não têm essa, que não é que nenhum pediatra, né? Não tem esse conceito, essa... eles não só vão no odontopediatra ou no cirurgião dentista quando é uma questão do dente, já é muito específico, né? Essa é a luta. E aí, por isso que nós estamos aqui falando, né? E é uma coisa também que os próprios profissionais de outras áreas, mas da odontologia, a gente precisa disseminar, né, doutora? Porque não tem aquele conceito de desde pequenininho vou levar num cirurgião dentista. Só levo quando eu tenho 6, 7 anos. Mas a gente luta para mudar isso, né, Cláudia? Por isso a gente está aqui. Então, assim, como consequências, né, sinais, sintomas, tem diurnos, tem noturnos, mas alterações cardiovasculares podem estar, depressão, ansiedade, alteração cognitiva, cansaço, alteração de comportamento, ronco, sudorese, terror noturno, enurese noturna, né, fazendo xixi na cama, alteração de crescimento e postura, aumento da proteína C reativa, que é inflamação, diminuição no sono REM, alteração inflamatória e metabólica, alteração da oxigenação cerebral, hipertensão pulmonar. Então, é tanta coisa que está ligada a tudo isso. E por só isso isso, que... né? Tem mais. E isso... Testosterona. Claro. Tudo. E isso vai alterar lá o esporte que o Cláudio trata, não né? Não é bem um assunto de hoje, né? Mas é óbvio, o corpo é uma coisa só. Então, aquilo que eu falei, é sono reparador. Então, assim, é força, é libido também, que eu tinha de falar. E déficit de atenção. Isso aí vai ter o reflexo, porque hoje em dia o esporte ele está sendo decidido em segundos, raciocínio em segundos. Antigamente se corria 6 quilômetros, hoje se corre 12 quilômetros num jogo de futebol. Então, assim, é muito mais contato, então a tua decisão tem que ser muito mais rápida. Para isso, tu tem que ter um sono reparador. Tem sono que te devolva tudo isso. Tudo isso. Então, assim, eu não consigo perder peso, já fui a 200 mil. Aí a pessoa tem que pensar, mas tu alguma vez já estudou o teu sono para ver se a causa não está aí? Então tem tanta coisa. Sim, até a alteração lá na glicose, né? Óbvio, todo o metabolismo. Então, todo o metabolismo. É um assunto que dá para ficar horas conversando, mas é bem isso. E falando também sobre isso, vocês vão participar, né, a doutora e o doutor, vão participar lá em junho deste ano, agora, do 4º Congresso Brasileiro de Maloclusão Infantil, né, doutora? Que acontece em Gramado. É uma realização da Sobracom, que é a Sociedade Brasileira de Correções Odontomaxilares, e aqui também do CRORS, né? Fale um pouquinho pra gente desse evento, né? Vocês vão discutir exatamente o nosso tema de hoje aqui do podcast, né? E a importância desse congresso para os profissionais, né? Também pra gente falar um pouquinho também desse evento que tá longinho, mas tá chegando, né? Nós chamamos a todos, vai ser um evento muito bacana, muitos ícones da ortopedia, né, e de outras áreas afins também. Então, na verdade, é uma comemoração dos 50 anos da Sobracom, né? A Sobracom, que é uma entidade que luta pela ortopedia há muitos anos, desde que ela estava nascendo aqui no Brasil, né? E nós temos muito para comemorar, porque já atuamos na qualidade de vida de muita gente, né? Então, nós queremos muito também que fosse possível, é uma das nossas lutas, que os graduandos tivessem pelo menos uma disciplina na graduação, né? Da ortopedia funcional,
da respiração, que pudéssemos abordar essas tão importantes questões, né? E saber que sim, dá para tratar, né? Porque mesmo que o profissional não queira seguir tratando o paciente com ortopedia funcional, por exemplo, ele precisa saber que existe e que tem pessoas tratando e que podem ajudar muito, né? Uma criança em crescimento, tá? Porque é uma fase que passa e a gente tem que estar com um olhar muito atento para esses pequenos, porque se tu vai fazer pesquisas a respeito, o custo que se tem, né, com todas as consequências da respiração bucal, depois ronco e apneia, o custo para a sociedade é alto, né? Para a parte pública também é muito alto, tratando essas consequências. Então, se a gente tratar como prevenção lá no crescimento, a gente está mudando todo esse contexto. Então, assim, eu vou reforçando, primeiro agradecer o convite, né, da Sobracom, que também me chamou lá para ajudar e colocar alguma coisa. É muito importante, porque a gente conversa com os colegas. Se tu falar com 10 dentistas, 9, por exemplo, nem sabem que a gente pode ajudar nisso. Tá? Então, por isso que tem que ser levado para os colegas, né, os acadêmicos, tem que ser levado para as faculdades. Quanto mais me convidam para semanas acadêmicas, eu vou a tudo. Porque fantástico. Eu sei que a gente tem esse papel aí de abrir as portas para os colegas que estão vindo. É um mercado novo também, é um mercado que está aí, está tudo bem saturado, né? Então, é mais um mercado. Então, quem quiser que siga o Instagram da Sobracom, né? Tá lá tudo, como se inscrever, já deve estar quase esgotando, porque realmente vem gente de muito renome, né? Então vai ser um prazer, a gente vai estar lá desde o coquetel no domingo, né? Então vai ser bem bacana, convido a todos, né? Dia 8, 9 e 10 de junho, né? Vai ser fantástico. De todas as áreas da odontologia, o pessoal pode assistir, tá tudo interligado. Tudo interligado. Isso é importante, né, Cláudia? A gente ter essa visão do todo, né? Não só do dente. Eu estava me lembrando, a odontologia do trabalho, até. Porque tu vai faltar o trabalho. Sim. O teu jogador vai estar com mais lesões, tu vai dormir, entendeu? Vai estar acima do peso. É tanta coisa. Acidente de trabalho, rendimento. Tudo isso. Então, assim, é fantástico. É uma área muito pouco explorada ainda, tá? E que está aí para a população saber, porque os dentistas não sabem, imagina a população. Sim. E a Sobracom tem vários cursos, né? Oferece vários cursos de ortopedia funcional, né? E tem em outros locais do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul é a Sobracom quem dá esses cursos, né? Então, é importante que os colegas que estão se formando, recém-formados, e os graduandos estejam atentos, né? Para essa área que, como o Cláudio falou, brilha e tão pouca gente acaba enxergando. Muitos perguntam para mim, desculpa, mas muitos me perguntam para mim, o que os jogadores vão buscar lá? Saúde. Claro, querem fazer lente, querem fazer estética. Sim. Mas eles vão porque o outro recomendou e agora ele estava dormindo bem, ele estava com menos lesão, estava se sentindo mais com o corpo mais equilibrado, com mais força. Tudo é equilíbrio. Posição correta da mandíbula, respirar bem, dormir bem. É isso que a gente busca para os nossos pacientes. Qualidade de vida, né? Saúde. E a gente é feito de cadeias musculares, então da testa até a pontinha do pé tá ligado. Se algo não está bem posicionado, não está funcionando bem, alguém ali no corpo vai ter que estar compensado para posicionar esse corpo e viver, né? E equilibrar. Eu brinco com eles, né? Mas a que preço? Vai jogar com uma pedrinha dentro da chuteira. É a mesma coisa. Vai dar dor no quadril e no ombro. Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês, né, doutora Rossana, doutor Cláudio, tem algum outro ponto que não foi mencionado aqui na nossa conversa que vocês gostariam de destacar? Olha, é que esse é tão vasto, tão amplo. A gente aqui segura, por quê? Porque a gente quer passar,
tipo a informação, a gente tinha comentado, a gente tem que trazer numa linguagem que quem assiste vai entender, quem é o dentista que nunca ouviu falar vai entender. Né? Mas, assim, a parte científica está lotada de trabalhos científicos, graças a Deus, hoje, que era um problema antigamente. E a odontologia do sono, a odontologia do esporte, a ortopedia, isso aí cada vez está se divulgando mais. E até disfunção, patologia de ATM, até bruxismo. Agradecimento ao CRO, que ele está abrindo esse espaço. E para a gente divulgar para a classe, né? Para os dentistas divulgarem para quem? Para a população. Para a sociedade. Perfeito. A gente está muito, muito satisfeito, nós como comissão, com esse espaço que o CRO está nos dando, né? Que a gente, da nossa comissão ali, a maioria é formado de 20 a 30 anos, né? Então, há muitos anos, e a gente está tendo esse espaço fantástico agora, né? Para essas comissões e até entre as comissões, né, Cláudio? A gente ter esse crescimento. Eu vou ser repetitivo, mas está tudo interligado. Está tudo interligado. Não tem como. Quanto mais precoce, que tu não gosta, mas mais cedo a gente puder tratar aquilo que eu perguntou, quando é que... Não, orientações para os pais que vão ter o neném. Orientações para os pais, tudo explicando os benefícios, né, de uma amamentação. Então, aí começa a vida. Então, é mais ou menos isso. Importante, acho, deixar grifado isso, né? Tanto para pais como para colegas que estejam escutando, assim, a importância das funções adequadas no crescimento da face, né? Claro que tem um crescimento que vem da genética, mas tem um viés muito forte que vem do meio, né? Então, o crânio está muito ligado ao desenvolvimento do cérebro e a face está muito ligada às funções. Então, se eu estou funcionando bem, eu vou ter uma forma adequada. Então, existe um binômio que chama forma e função. A forma vai possibilitando a função adequada e a função adequada vai fazendo a forma adequada. Então, isso é muito importante, entender que para a gente crescer bem maxilomandibularmente, é importante a gente respirar pelo nariz. Se eu respiro pelo nariz, eu consigo pôr a língua no céu da boca, no palato, eu consigo ter o lábio fechado. Outras funções importantes, nunca ter dentes encostados, né? A não ser na deglutição, porque isso faz um trabalho exagerado na musculatura. E mastigar bilateral. Então, essas funções são adequadíssimas e importantíssimas para desde o bebezinho em crescimento até o adulto, que a princípio não está crescendo mais, mas esses tempos eu ainda fui fazer uma palestra sobre crescimento, fiquei pensando, a gente não está crescendo mais, né? Não ser um pouquinho lá na ATM, mas a gente está desgastando. Então, se tu não estás funcionando adequadamente, tu vai ter menor qualidade de vida, vai desgastar diferentes lados, vai ter assimetrias e isso tem um preço alto, que é a dor. Dores de coluna, dores cervicais, é aquilo que a gente falou, a gente ficava conversando aqui, né? Os pais da gente, meu pai, tudo, usando os aparelhos intraorais para quê? Dormir bem, caminhar na esteirinha, a gente cada vez está durando mais. Antigamente, com 60 anos, já estava encerrando. Hoje em dia, com 90 e poucos anos, as pessoas estão querendo caminhar, querendo fazer exercício, esporte. Para isso, tudo que a gente desgastou, a gente consegue devolver esse equilíbrio. Devolver essa altura, essa dimensão vertical, essa passagem do ar. Então, tudo isso buscando qualidade de vida. Não adianta envelhecer com falta de qualidade de vida, né? Sem qualidade de vida. Então, a gente tem que focar no que é importante. Então, o que são os 3 alimentos principais que nós precisamos, né? Comida, água e ar. Então, o oxigênio, tu consegue ficar, se for muito preparado, no máximo 5 minutos. Nem isso, né? 100. A água um pouco mais, a comida um pouco mais, mas desses 3 alimentos,
o oxigênio é o mais importante. Então, temos que respirar bem. Eu digo para as minhas crianças no consultório, quem respira pelo nariz é feliz, né? E nem sabe muitas vezes o É um quão privilégio, isso é né? importante. É um É. privilégio. E Pois é. a gente está aí para isso, né, Cláudio? Proporcionar como é que é? Proporcionar uma respiração de qualidade, né? Para as crianças, para ter um futuro melhor, né, doutor? Antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os projetos para 2025 das comissões, né? A Comissão de Ortopedia Funcional dos Maxilares e a Comissão de Odontologia do Sono. O que vocês estão planejando para 2025 aqui junto com o CRO? Tem uma caminhada agora no dia 25 de abril, né, Cláudio? Tem o Congresso da Sobracom, isso aí, o Congresso da Sobracom em junho. E esse projeto também junto aos educadores, nas escolas, né? Tem também um café que vai ter aqui no conselho. E este café é para trazer pessoas envolvidas com a legislação, né? Políticos, pessoas que podem nos ajudar nesse sentido e também na divulgação e também com os diretores de escola, diretores das faculdades de odontologia, para que possam multiplicar esse conhecimento, né? Desde a origem, lá na formação do cirurgião dentista. Então, a gente está muito contente com tudo que está prevendo construir ainda esse ano e agradecemos muito fortemente ao CRO por essa grande oportunidade que vocês têm nos dado. Muito obrigada, doutora. Doutor Cláudio. Como também eu sou da Comissão de Odontologia do Sono, fui do esporte, né? Sim. Para transformar a odontologia do esporte em uma especialidade. Em julho também nós vamos ter um simpósio, vão vir 2 professores de São Paulo que vão tratar bem da odontologia do esporte e sono. Tá? Quando eu estava conversando com eles, são íntimos amigos meus, 2 referências lá em São Paulo, Bauru. Que tu quer que a gente converse e tal? Só vamos linkar. Mas tem que ser bem isso, é para divulgar para o cirurgião dentista. Então não vai ser uma área bem específica, muito já profunda, nem de outros exames, nem nada. É divulgar para os colegas o que é odontologia de esporte, o que é odontologia do sono, a relação deles, né? Que a gente conversou aqui, começa lá na barriga da mamãe ainda. Sim. Muito obrigada, doutora Rossana. Doutor Cláudio, muito obrigada. A casa de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer. Foi um prazer, Victória. Foi um prazer, Cláudio. Temos muito aí para trabalhar juntos. Muito mesmo. CRO muito obrigada. E as comissões. Obrigada. Perfeito. E você de casa pode assistir esse e todos os outros podcasts aqui do CRORS aqui no YouTube. Ative o sininho, se inscreva no canal e não perca nenhum papo de dentista. E lá no site do CRO, no www.crors.org.br, você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Siga a gente no Instagram, @CRORSconselho, e fique por dentro de todas as informações aqui da Autarquia Gaúcha. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.